Saúdo a toda a igreja, com a paz, a graça, a virtude do Santo Deus. Nós vamos ler um versículo bíblico e depois vamos estar ouvindo um louvor ao nosso Deus. Convido a abrir as Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 27. Lucas 18, versículo 27. 27 o versículo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Só vocês. Mas tá fraco, todos juntos. Os impossíveis dos homens. Esteja em oração. E eu queria já te alertar uma coisa: eu não te conheço, muitos aqui não me conhecem. Então, se algo falar ao teu coração, é bem provável que Deus esteja falando mesmo. Não estou aqui para falar da tua vida, mas estou aqui para falar da palavra de Deus. Por isso, se Deus tocar em sua vida, se hoje você ouvir a voz do Senhor por meu intermédio, considere seriamente o que Ele quer fazer em você e através de você. Eu não poderia deixar de agradecer ao pastor Elias esse voto de confiança, de ceder o púlpito da sua igreja, para que eu estivesse aqui ministrando a palavra de Deus. Então fica a nossa palavra de gratidão ao pastor Elias, a toda a igreja que nos acolhe com tanto carinho. Também desejo que Deus abençoe, não só a todos vocês que estão aqui, mas que também abençoe aqueles que nos estão ouvindo pela Rádio Moriá, aqueles que estão acompanhando pela internet, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que pelo poder do Espírito Santo, essa palavra também seja ministrada não só aqui nesse local, mas em todo lugar aonde ela estiver chegando. Eu queria te fazer um pedido. Queria que nesse momento você pensasse em algo impossível de acontecer na vida de alguém. Pensa em algo complicado, bem difícil, que aos teus olhos parece impossível. Pessoa da tua família, parente, amigo, vizinho. Quem será essa pessoa que aos teus olhos parece impossível de ser transformada? Alguém que você conhece, que parece ser muito difícil de um dia você contemplar essa pessoa confessando a Jesus como Senhor. Quem é essa vida? Meus queridos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu desejo falar ao coração da amada igreja. Eu desejo falar pelo poder do Santo Espírito, não só o teu coração, mas que o Espírito Santo traga essa palavra à sua mente, ao seu ser, de forma que você entenda que para Deus não há impossíveis. Bom, pastor Elias é doido. Ele dá o púlpito da igreja dele para andarilho. Sim, esse que está falando com vocês ia criar piolho por aí. Ia dormir no meio do mato e ficar enchendo a paciência das pessoas que passassem. Porque esse era o estado que eu me encontrava
quando ninguém mais acreditava que havia uma possibilidade de mudança. Talvez eu fosse um desses que você, ao passar, muda de calçada. Faz lá o sinal, sai Satanás e muda de lado. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar para vocês sobre o poder de Deus em transformar uma vida. Para aqueles que não me conhecem, a história da minha conversão resume-se nisso: o andarilho converteu. Eu vou tentar resumir, e enquanto resumo o meu testemunho de vida, eu peço que o Deus Todo-Poderoso fale ao teu coração, que muitas vezes o problema parecido que você enfrenta, semelhante ao que enfrentei, eu quero te dizer que há uma esperança. Eu quero te dizer que o Senhor teu Deus é poderoso. A minha infância foi perturbada por uma separação familiar. Os meus pais, após várias brigas, se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. Ah, pastor, isso não justifica. Eu sei que não justifica, mas semelhante a mim, tem muitas pessoas que essa divisão familiar causa um transtorno enorme. Alguns estão balançando a cabeça, porque sabe o quanto dói ver o pai e a mãe separados. Você ama os dois, só que não consegue mais ter os dois juntos. E a vida vai bagunçando, meus queridos. Eu apoiei minha mãe porque meu pai estava traindo minha mãe. E eu falei: mãe, a gente dá todo apoio para a senhora. Mas o meu desejo não era que meus pais se separassem. O meu desejo era que eles continuassem juntos. Mas eu não aguentava ver a minha mãe chorando, a minha mãe triste, a minha mãe frustrada com as atitudes de meu pai. E isso fez uma bagunça enorme na minha cabeça. Então a infância, dos 7 anos para frente, do que eu me lembro, sempre foi problemática. A minha mãe teve que trabalhar na roça, colhendo algodão, colhendo café, trabalhando de doméstica, para poder pôr o sustento dentro de casa. Aos 11 anos eu comecei a trabalhar na roça também. Fui colher algodão, fui colher tomate. Não me envergonho disso, porque trabalho não mata. Alô? Trabalho não mata não, viu, irmão? Fica tranquilo, não mata você não. Trabalhar é bênção. E graças a Deus eu tive uma mãe que me ensinou que o trabalho honesto, digno, não tem nenhum que é feio. Pode zombar, pode falar o que quiser. E nesse sentido nós fomos crescendo. A adolescência ficou mais bagunçada ainda. Então por um período eu ia com a minha mãe à igreja romana. Depois de um período já não quis ir mais. E na adolescência, por volta dos 15 anos para frente, comecei a me envolver com o ocultismo. O que é testemunho, irmão? Testemunho tem coisa que você fala, mas tem coisa que você não fala. Ah, pastor, você está ocultando? Não é que eu estou ocultando não, irmão, que o testemunho é para a glória de Deus, não é para falar as presepadas que você fez não. Porque coisa errada que eu fiz, dá para falar a noite inteira. Mas eu não estou aqui para falar das coisas erradas que eu fiz. Eu estou aqui para falar do poder de Deus. Do poder de Deus que transforma o andarilho. Do poder de Deus que coloca Ele aqui para falar com você nessa noite. Para dizer que não importa como foi a tua existência, existe um Deus que pode fazer algo diferente. Pode fazer algo novo. Só que eu não sabia, eu não conhecia o Deus vivo. E cada vez a minha vida foi afundando mais, me envolvendo com ocultismo, macumbaria, feitiçaria. Aos 18 anos deixei um bilhete em casa e fui embora para São Paulo. O meu pensamento indo para São Paulo era ir para detonar. O jovenzinho que entende essa linguagem sabe o que eu estou falando. Aprontar todas.
E graças a Deus, antes de chegar em São Paulo, Deus me trouxe o juízo e falou: não faz isso não, você vai desonrar tua mãe. Tua mãe não te ensinou você ser um vagabundo e sem vergonha. E chegando em São Paulo, eu consegui emprego, mudei de cabeça antes de descer do ônibus, graças a Deus. Arranjei um emprego, comecei a trabalhar, mas nada estava bom, nada estava bem. Para quem não sabe, eu sou formado na área de informática, eu sou programador, técnico de processamento, conheço razoavelmente essa área. Comecei a trabalhar no escritório, mexia também com a área de contabilidade. E meus irmãos, chega uma hora na sua vida que você trabalha, mas não tem alegria. Porque o ser humano sem Deus é vazio. Então o que acontece? Eu começava a trabalhar numa firma, ganhava dinheiro, pedia demissão e saía. Não estava contente em lugar nenhum. Porque dentro de mim eu não tinha paz, eu não tinha vida. Eu vou pular algumas coisas, irmãos. E nós chegamos no momento chave da minha vida. Um homem adulto, complexado, irmão, eu era feio demais. Só consegui casar com a misericórdia de Jesus Cristo. Pode rir, eu era feio mesmo. Eu nem pedi para colocar a foto no telão para não assustar ninguém. Se eu fosse colocar um paletó listrado, ele ia ter uma lista só. Era magro, feio e cabeçudo, pobre, ridículo. Não, Jesus deu uma melhorada em mim, pode crer. Jesus melhorou bastante. Então veja só, pobre, feio, magro, esquisito, desengonçado, canhoto, tudo parecia que Deus tinha esquecido de mim na fila. Os defeitos foi tudo em mim, as virtudes foi tudo para o outro, complexo de montão. Só que é interessante que quando você é complexado, você vai para o oposto. Você tenta superar sendo melhor. E isso aí eu era bom, irmãos. Melhor funcionário. Mais inteligente na classe. Só que essas coisas não preenchem o vazio. Está entendendo? Diz amém se você entendeu. Isso. Então vejam só. Eu cheguei num ponto da minha vida, eu vou resumir essa parte. Pesquisei parapsicologia, radiestesia, fui na clínica do Padre Quevedo, a Mensana, lá na Vila Mariana. Comecei a pesquisar algumas coisas relacionadas à parapsicologia. Já frequentei racionalismo cristão, Seixonoye, macumba, umbanda, magia, nova era. E põe a outra lista aí que você quiser completar. Mas nada disso preencheu o vazio que eu tinha de Deus. Eu ia, começava, não preenchia, saía. E chegou num ponto, irmãos, eu sei que você vai rir, mas é verdade, não tem como negar isso. Nem a macumba estava me querendo. O trem foi tão feio para o meu lado, que a gente foi fazer um trabalho, um despacho, baixou o caboclo lá e falou: vai procurar tua aldeia, que teu lugar não é aqui. Eu falei: tô feio, não. Já pensou, a macumbaria mandando você embora. Falei: o trem está feio demais para o meu lado. Mas aí eu entendi que eu tinha que ir para a Chapada dos Guimarães. Fazer o quê? Procurar disco voador. Ei, irmão, você não sabe do enredo da metade. Estou pulando algumas partes aqui. E eu ia para a Chapada dos Guimarães procurar disco voador, mas não tinha bem certeza. Aí eu estava falando com uma colega minha, ela falou: vai embora que teu lugar não é aqui. Falei: poxa, minha colega mandando embora. Aí estava no telefone, uma outra pessoa pega o telefone e fala: vai embora que teu lugar não é aqui. E 2, 3 pessoas confirmaram isso. Eu entendi que eu tinha que ir para a Chapada dos Guimarães. Eu acreditava, pastor, que tinha uma passagem subterrânea, que você ia lá embaixo onde tinha as naves espaciais. Ninguém merece, não fumava, não bebi, não usava droga. Porque eu pensei, se por natureza já é assim, imagina se turbina. Se turbinasse, o que ia virar? E aí eu entendi que eu tinha que ir. Saí de São Paulo, isso foi em 92, fui para Rio Preto, comecei a trabalhar um pouquinho, não deu certo. Quando a vontade de Deus na tua vida não está sendo executada, tudo dá errado.
E o que aconteceu? Aí eu entendi que eu tinha que ir embora mesmo para Chapada dos Guimarães ter um encontro sobrenatural. E eu fui, cheguei em Chapada dos Guimarães no dia 20 de fevereiro de 1993. E a hora que eu cheguei lá, eu senti uma paz. Era época de carnaval, eu não gostava de carnaval. Peguei minha barraca, fui armar num canto lá, dormi. No dia seguinte, peguei uma mapinha, tinha um lugar chamado Morro de São Jerônimo. Falei, é para lá que eu vou, que lá estava escrito que descia nave. Calma, irmão, calma que você vai entender que existe extraterrestre. Calma lá. Aí é o seguinte, eu peguei e saí de Chapada dos Guimarães rumo a esse Morro de São Jerônimo. Eu ficaria uns 20 quilômetros, 26 quilômetros a pé. E passando por um lugar, pela estrada ainda asfalto, tinha uma fazenda que era uma escola evangélica, só que agrícola. E ali tinha uma placa grande que dizia assim: disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, escola evangélica de Buriti. E ao passar em frente a essa fazenda, começou a chover. E aonde que eu fui parar? No ponto de ônibus em frente à fazenda. Eu olhava para a placa olhava para mim. Eu olhava para a placa e a placa continuava olhando para mim. E a placa não saiu de lá, você acredita? A placa continuou no mesmo lugar. E eu cantando música do Raul Seixas, aquela maluco beleza, né? Todo doidão ali, sem usar nada. Olha o estado do ser humano, sem usar nada. E veja só, parou a chuva. Vou caminhando, caminhei uns 500 metros, 1 quilômetro, chuva de novo. Voltei, parei no ponto de ônibus. Quem que estava lá me esperando? A placa, isso mesmo, a placa estava lá de novo. E eu ouvi uns gritos lá para dentro da fazenda, e aí eu lembrei que crente fazia retiro de carnaval. E eu peguei e disse, olha, para mim, falei, quer saber negócio? Vou entrar no meio desse povo e ver se eu fico uns 2 dias aí, depois vou embora. Irmãos, eu entendo a situação deles. Eu estava com uma roupa do exército, uma mochila nas costas, coturno, minha cara era esquisita, meu andado esquisito. Aí chega um esquisito falando, entrando no meio do seu retiro, imagina a coisa. Aí veio o irmão me receber, pois não? Não, eu queria ficar uns dias no meio de vocês aqui. Espera um pouquinho. Aí vem outro. Pois não, eu queria ficar uns dias no meio de vocês. Aí, espera um pouquinho. Vem outro. Ninguém queria segurar a bronca. Aí até que chegou o irmão Marcos Mesquita e disse o seguinte: pois não. Falei, não, eu queria ficar uns dias aqui no meio de vocês, depois eu vou embora. Mas você sabe que aqui é um retiro de crente. Falei, não tem preconceito não. Mas não pode beber. Falei, eu não bebo. E já vou dizer, não fumo, não uso droga. E se precisar pagar, eu tenho dinheirinho aqui, eu pago a minha comida. Ah, mas... Eu falei, mas o quê? Ah, mas não sei se vai ter lugar. Eu tenho uma barraca aqui, eu acampo. Irmãos, esse homem olhou para mim, daqui a pouco tinha uma rodinha, lá longe assim, olhando e conversando uns com os outros e olhando para mim. E apontando para mim. Enfim, deixaram eu ficar. E naquele dia começou a acontecer uma transformação, porque para mim, ser um crente era ser ignorante e estúpido. Infelizmente, o exemplo de crentes que eu tinha era de gente ignorante. Gente que não dá bom dia, não dá boa tarde. Gente que quando passa para você, fala que você vai para o inferno, mas não fala como é que vai para o céu. Ô povo doido! Esses aí são doidos. Porque não adianta falar que eu estou perdido, eu já sei. Não tem novidade em falar que eu estou perdido. Falar que eu vou para o inferno também não tem novidade. Minha vida já era um inferno. Então eu comecei a ver aquele povo brincando, feliz, alegre. E eu percebi o seguinte, esses crentes são esquisitos. Aí eu tinha que cumprir tudo que o retiro estabeleceu. Pois bem, aí eu vi o povo brincando de bola e não xingava. Já comecei a achar diferente. Aí eu vi os rapazes e as moças todos felizes, rapazes assim com uma bermuda, né, com
para mim tinha que ser terno e gravata. E veja só, irmãos, aí chegou a hora do culto à noite. Estou resumindo, já vamos chegar lá, estou resumindo. Chegou a hora do culto à noite, a pessoa que estava comigo lá no quarto falou, vamos? Falei, bora. Coloquei um coturno, uma gandola, parecia um punk. Jesus toma conta. Ainda bem que não tem foto desse período. Aí, no que eu cheguei na porta do salão, a hora que eu vi bateria, guitarra, eu falei, pronto, isso aqui deve ser uma daquela seita americana e vai fazer lavagem cerebral comigo. Eu disse o seguinte, comigo não consegue, porque aqui eu tenho entendimento, eu me julgava dono de um saber, dono de uma sabedoria, de uma inteligência. E eu entrei assim, fiquei na minha, né? Tinha que entrar. E eles começaram a louvar, e eu achei bonitas as letras. Viu, pessoal do louvor aí? Letra bonita ajuda. É umas letras bonitas, umas músicas que tocava, falava de paz, falava de vida. E canta, e nada de pregação, canta e nada de pregação. Eu comecei a pegar gosto. Depois eu fui entender que a pessoa que ia pregar não pôde vir. Tiveram que arranjar um outro de última hora. Por isso que estava enchendo lá de louvor até o outro chegar. E a pessoa que foi pregar, chegando, ele trouxe a passagem lá em Marcos, capítulo 9, que disse o seguinte: um jovem chegou para Jesus e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, olha, você conhece a lei, não roubarás, não matarás, não defraudarás o teu próximo, honra teu pai e tua mãe. Aquele jovem disse, Jesus, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus, o olhando, o amou e disse, agora vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue, e terá um tesouro no céu. O texto da palavra do Senhor diz que aquele jovem foi embora triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu falei, quem contou da minha vida para esse cara? Alguém deve ter conversado com ele lá fora que tinha um andarilho aqui. Então ele está pregando só para mim, mas não vai conseguir. Eu não vou passar para crente. Você está achando que a dificuldade era pouca? Era muita, irmão. Cheio de razão, cheio de argumento. E aquele pregador começou a trazer a palavra de Deus. E começou a ministrar o amor de Jesus Cristo. O poder da redenção salvadora de nosso Senhor. E ele começou a falar que Jesus Cristo confrontou aquele rapaz com o que ele tinha de mais precioso, porque ele não teve coragem de abandonar tudo para seguir Jesus. Ele estava pegado às propriedades, ele estava pegado a uma situação que lhe dava uma certa estabilidade. Todavia, quando Jesus confrontou ele com isso, ele foi embora triste porque era dono de muitas coisas. E o pregador disse naquela noite, e você? Eu falei, comigo não. Comigo não, que isso aí é psicológico. Ele está falando para ver se eu passo para crente. E ele continuou pregando, e pregando, e dentro de mim, alguma coisa falava, é com você, é com você. Eu falava, não é, não é. E aí aconteceu o seguinte, irmãos, ele tocou no que eu mais precisava, ele falou, Jesus te dá paz, Jesus te dá a vida, Jesus transforma essa tua tristeza em alegria. Jesus é poderoso para restaurar e te dar o que você precisa, mas você não tem coragem de assumir compromisso com Ele. Você está semelhante a esse jovem, querendo ir embora triste porque não teve coragem de assumir compromisso. E eu falei, é comigo. E resistindo ainda, resistindo. Aí ele falou, se você quer vida, se você quer paz, Jesus dá paz e Jesus dá vida, de graça, sem dinheiro, sem preço. Por amor é que Ele faz isso em você. Eu falei, aí é demais. E esse cidadão falou, você quer entregar a tua vida a Jesus? Vem até aqui na frente, a gente vai orar com você. Irmãos do céu,
naquele dia, acho que Deus encostou um basculante e foi sair no capeta. Todos vocês, vamos embora. Acho que tirou de basculante, foi uns 4, 5 caminhão aquele dia. Eu não fiquei possesso não, mas eu não conseguia levantar. Ele fez o apelo, eu não conseguia sair da cadeira. Aí eu cutuquei a pessoa do lado, falei, eu quero ir lá na frente. O cara falou, vai. Eu falei, eu não consigo. Minha perna bambeava, tremia. Aí eu consegui ficar em pé, fui lá na frente, ele orou comigo. Irmãos, aleluia, que paz maravilhosa, pastor. Essa paz que só Jesus sabe dar. A palavra de Deus nos diz que Jesus nos dá uma paz que só Ele dá. Diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz que Jesus dá, ela invade o teu ser, ela preenche, ela tira as amarguras, ela tira a perturbação e transforma o ser humano. Eu recebi aquela oração e já pedi o microfone. Primeira oportunidade, pastor, no dia da minha conversão. E agora para esse pregador dar o microfone para o Andarilho? Ninguém merece, né? Eu sei que eu compliquei aquele pregador. Presta o microfone aí. Ele olhou para mim, olhou para o lado, não sabia o que fazia. E deu. Eu peguei o microfone e disse o seguinte, presta atenção. Eu não sei quem é o Deus que vocês servem, que me tira de São Paulo e traz para cá, para procurar disco voador, só para falar que Ele existe. Mas eu preciso desse Deus, porque eu nunca tinha ouvido falar de um Deus que ama. Eu nunca havia ouvido que o Evangelho é da salvação. Eu nunca havia escutado que Jesus me amava. Para mim, ser crente era usar terno e gravata e falar mal dos outros. Porque esse era o modelo de crente que eu via. E naquele dia, meus irmãos, eu disse o seguinte para as pessoas que estavam ali, umas 300 pessoas. Eu falei, e o que vocês têm que vocês não falam? Por que vocês não falam desse Deus? As pessoas precisam saber que existe paz, que existe vida. Eu lembro que houve revelação, houve mistério lá no dia, visão. Sabe por quê, irmãos? Deus estava transformando o Andarilho em missionário. Oh, aleluia! E eu disse para aquele auditório, eu falei, eu preciso do Deus que vocês servem, porque por muito tempo eu fugi desse Deus, eu tinha raiva desse Deus, porque eu achava que esse Deus se esqueceu de mim. Fake só? Oh Deus, não podia dar uma melhorada? Mas eu não era feio, eu só não tinha entendido a beleza que Deus tinha posto em mim. Porque para Deus, querido, não tem ninguém feio. Escuta isso aí. Para Deus, não tem ninguém feio. Fala para a pessoa que está do teu lado aí. Para Deus, não tem ninguém feio. Eu duvido você dar um elogio agora, você é bonito. Pode falar para homem, você não vai virar bicho se falar que a outra é bonito, não. Não quer falar que é bonito, fala que é jeitoso, pronto. É, pastor? Para Deus não tem ninguém feio, não. Aleluia. Meus queridos, e ali o Andarilho converteu, fizeram oração e falaram, o que você vai fazer agora? Eu vou de cidade em cidade falar desse Jesus. Não, mas você não pode. Eu tenho que ir porque vocês não falam. Vocês não falam de Jesus, eu tenho que ir. Vocês não têm coragem de abordar uma prostituta, de abordar um drogado, de abordar um homossexual. Vocês são cheios de preconceitos. E tome na cabeça da pastorada que estava lá.
Vocês não conseguem falar desse Deus para as pessoas que tanto precisam, porque assim como eu, existem muita gente que nunca ouviu falar do amor de Deus, de que Deus se importa, de que Deus olhou do céu e viu você e mandou Jesus como prova de amor, para consertar os teus erros, perdoar os teus pecados, te dar uma nova chance, te dar uma nova oportunidade, transformar os teus complexos, tirar esses demônios que perturbam a tua vida. Eu era perturbado, não fiquei possesso não, mas tinha caminhão de perturbação. Adiante, irmãos. Adiante, que o pastor falou que 9h, 9h15 acho que sai. Deus é poderoso para transformar, sim. Aí o andarilho converteu, o que queria fazer? De cidade em cidade pregar Jesus. Demoraram mais de 1 hora para me convencer a não fazer isso. Aí, eles me falaram que eu tinha que orar. Escuta essa aí, jovem. Tem pastor que é doido, não explica, e olha o que dá, né? Falaram que eu tinha que orar, só que não falaram o que era orar. Eu cheguei lá no meu quarto e falei: você está aí? Eu ficava procurando assim: você está aí? Valeu, tchau. No dia seguinte: obrigado. E Deus ouviu, viu? Deus ouviu, porque a Bíblia diz que um coração sincero e contrito Deus não desprezará. Deus não está querendo ver a beleza de nosso vocabulário. Deus quer ver a sinceridade do teu coração. Pois bem, o que aconteceu? Me convenceram a não ir, ficar um tempo com eles, me preparar para ser um pastor. Até hoje não sei se eu sou pastor. Eu sou de Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Jesus Cristo. Eu amo a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Pastor eu estou, crente eu sempre vou ser. Porque eu amo esse Deus. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado para transformar pecadores, semelhante a mim, semelhante a você. E eu quero dizer nesta noite, meus irmãos, que Deus é poderoso para transformar uma vida? Sim, por quê? Porque o homem sem Deus, o homem sem Jesus está morto. A palavra de Deus nos diz que ele jaz no maligno, fazendo as obras da carne, fazendo as obras do mundo. A palavra de Deus nos diz que ele é inimigo espiritual de Deus. A palavra de Deus nos diz que por natureza somos filhos da ira, que através de nossas atitudes nós somos mesquinhos com Deus e não rendemos graças a Ele pelas virtudes que recebemos. Deus é poderoso para transformar uma vida, sim, porque o homem sem Deus está morto. Entende isso? Diz amém se você entendeu. Amém. Porque o homem busca a Deus, mas sem entendimento, irmãos. Vou falar um negócio aqui. Agora é tarde, agora eu vou falar. É o seguinte: você que tem parente que é idólatra, você que tem parente que é macumbeiro e feiticeiro, você que tem vizinho que está nessas práticas, larga de ser ignorante. Tem crente que a hora que ele passa do lado do macumbeiro, ele fala: sai de reto, Satanás, sai de reto. Ou então, a hora que chega numa casa onde tem imagem de escultura, que é servida de adoração, ele quer tirar do altar. Isso não é discernimento espiritual não, irmão. Isso é implicância de crente sem entendimento.
Sabe por quê? Enquanto não sai do coração, não sai da estante. Entendeu isso? Não é porque você tirou da estante que já saiu do coração. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava evangelizando uma senhora em São Paulo e fazendo um trabalho discipulado com ela, Dona Helena. E toda vez que eu ia na casa dela, os filhos, fala da imagem, fala da imagem. Sabe que eles cutucam assim? Fala da imagem. Aquilo me encheu a paciência. Até que um dia eu falei da imagem. Falei, vocês param de me encher o saco e de encher a paciência da Dona Helena com a imagem dela. Dona Helena, pode tirar do guarda-roupa e trazer de volta para a estante. Não, irmão. Ela achou que eu não sabia que estava no guarda-roupa. Falei, traz de volta, Dona Helena, põe de volta aí. Dona Helena, por que só tem essa imagem? Foi meu avô que deu, foi minha avó que deu. E é de estimação. Falei, Dona Helena, o dia que Deus tirar do seu coração, a senhora tira da estante. Mas enquanto a senhora me receber aqui, eu vou falar de Jesus Cristo e vou trazer oração e vou trazer bênção nessa casa. Passou um mês, ela tirou. Sabe por quê, irmãos? Quem transforma é Deus. Aleluia. Eu não sei o que tem na cabeça desses crentes, que eles começam no espírito e daqui a pouco quer fazer na carne. Você não é assim não, né? Misericórdia. Misericórdia, irmão, você não é assim não. Você é salvo e remido por Jesus Cristo. Você é uma pessoa que deve ter discernimento espiritual para não fazer palhaçada de ofender e de afastar aqueles a quem Deus ama. Está entendendo? Se entendeu, diz amém. Vamos adiante. O homem natural, ele tenta buscar a religiosidade errada. Eu buscava na feitiçaria, na macumbaria, no espiritismo. Eu queria algo espiritual, mas eu não tinha o entendimento do Espírito Santo. Quando Deus me deu o entendimento, aí sim essas coisas deixaram de ter valor para mim. Eu encontrei extraterrestre? Encontrei, pronto, Jesus Cristo não era dessa terra, veio, cumpriu, voltou. Quem disse que não? Eu recebi Espírito Santo, ele entrou, não entrou mais nenhum. Amém, irmão? Amém? Pronto. Quer fazer sessão espírita evangélica? Pode fazer. Reúne lá e recebe o Espírito Santo, que ali não vai baixar mais nada. Eu estou errado, pastor? Quando recebe o Espírito Santo vem outro? Não vem, porque aonde habita o Espírito Santo tem plenitude de Deus. A hora que vem capiroto chefe, capiroto empregado, ele chega e fala, ih, está ocupado, vamos embora. Aí não dá não. Lá na macumbaria, sabe o que eles falavam? Eles diziam o seguinte, se você quiser largar, os demônios vão te perturbar. Os demônios não, os guias vão te perturbar e não vão deixar você largar. Mas se você passar para crente, aí eles deixam. E eu falei, opa, passar para crente, eles não vêm atrás? Lá na macumbaria me falaram isso. Lá na macumbaria. Por que passou para crente e não vem atrás? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, aleluia! Entendeu isso, irmão? Por que não vem? É porque não pode. Ele chega, está ocupado, está lotado, porque não dá certo. Luz e trevas, e onde tem luz, a trevas vaza, vai embora. O homem busca Deus, mas sem entendimento. Por isso que a gente precisa do poder de Deus para transformar. Por último, meus queridos, o poder transformador de Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. Por isso que a Bíblia Sagrada disse, com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E
a Bíblia também diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu não entendi essas verdades até que o Espírito de Deus me deu entendimento dessas verdades. Assim também, nós precisamos entender que as coisas de Deus para o mundo são loucura. O que você acha que minha mãe pensa de mim até hoje? Filho ficou doido. Mas foi a melhor loucura que aconteceu. O filhão começou a ajudar ela financeiramente, o filhão começou a falar que amava, o filho começou a visitar mais. Que mãe que não quer um filho doido assim? Doido por Deus, apaixonado por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu passei a amar a minha família. Eu passei a olhar para minha mãe como alguém que precisava de meu Deus. Eu comecei a interceder por eles. Eu comecei a amar a minha família, independente daquilo que eles eram ou daquilo que eles tenham feito. Porque o amor de Deus, quando entra numa vida, Ele transforma de forma que agora sim você tem para dar. Antes você não tinha, agora você pode dividir. Jesus Cristo, e somente Ele, dá vida, dá paz e dá perdão. A palavra de Deus nos diz assim: porque o Filho do Homem, Jesus, veio salvar o que estava perdido. Uma vez, irmão, escuta essa. Eu pulei muitas coisas, não dá para falar tudo. Esse andarilho que converteu, depois de 6 anos, veio a ser pastor na principal igreja de Cuiabá. E a hora que aqueles cabeça branca olharam para mim como pastor deles, eu vi lágrimas descerem. Sabe por quê, irmãos? Jamais eles poderiam imaginar que Deus ia pegar o andarilho, fazer ele virar gente e colocar como pastor deles, cheio de doutor, cheio de juiz, cheio de intelectual. E aí eu falei, pois é, gente, Deus me colocou aqui como pastor, sabe por quê? Porque Ele ama vocês. E Deus pega até o andarilho para fazer virar gente, de forma que ninguém se glorie na presença de Deus. Irmão, presta atenção. Se o teu intelecto, se a tua inteligência, se a tua capacidade, então desculpa, não é de Deus. Fica triste com isso não, mas é verdade. Por isso que às vezes Deus pega as coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas que são sábias. Deus pega as coisas desprezadas e aquelas que nada são para envergonhar as que são, para mostrar que se não for Ele, nada acontece. Se não for Ele, a vida não é transformada. Meus queridos, nós precisamos entender, e eu acredito que o Espírito de Deus já falou ao teu coração nessa noite. Eu acredito mesmo de que o Espírito Santo já testificou essa palavra em muitas vidas. Vamos voltar lá no início. Quem que é muito difícil mesmo? Quem que é muito difícil aí, pastor? Que Deus não pode converter, Deus não dá conta. Quem que é muito difícil, Ana? Quem que é muito difícil aí, dos teus colegas, que Deus não dá conta de transformar? Quem que é muito difícil? Quem que é impossível Deus transformar? Você não imaginou que era andarilho, né? Você vê que Deus dá uma melhorada. Deus dá uma melhorada na gente. Glória seja dada a Deus. Glória seja dada a Deus. Porque se o grão de trigo não morrer, não nasce o que deve nascer. Por isso que Jesus disse, importa-vos nascer de novo. Jesus disse que se você não nascer da água e do Espírito, não há transformação. A fé em Jesus Cristo não é uma mera concessão mental. A fé em Jesus Cristo
não é você decidir intelectualmente por Deus. A fé em Jesus Cristo é obra do Espírito Santo na sua vida. Você já recebeu a Jesus como Senhor? Você já tem Jesus como seu dono? E será que dá para Ele mandar na sua vida mesmo ou não? Não sei. Se Ele manda, aí vem a resposta: você obedece? Você obedece Jesus? Se você obedece Jesus, vai começar a acontecer uma transformação tremenda na sua casa, na sua vida, na sua família. Porque Deus é fiel e Ele te chama e Ele te capacita para que você seja um manancial de vida. Cadê a irmãzinha que pregou hoje de manhã? Cadê ela? Cadê? Está por aí? Glória a Deus, irmã! Palavra abençoada. Só nem sabia o que Deus queria fazer. Deus falou com o vaso aqui. Aleluia. Louvado seja Deus, irmã. Só começou a ler, a lágrima começou a rolar. Nós somos o vaso, Ele é o oleiro. Você perdeu, irmão. Você que não veio de manhã, você perdeu. Palavra abençoada. Irmãzinha veio aqui e trouxe o recado de Deus. Porque quem é de Deus ouve, quem é de Deus recebe, e quem é de Deus ama quando Deus fala. O que nós vamos fazer com esse texto agora, pastor? Agora complicou tudo aqui. O que vamos fazer com isso? Só uma coisa resta. Qual que é o impossível mesmo? É porque você achou que era impossível. Por que você começou a fazer listinha? Qual coleguinha tua que não pode converter? Que sem noção que está atrapalhando a tua vida? Quem que é o filho das trevas que está bloqueando você? Quem que é aquele que está zombando de você? Irmão, o que eu falei mal de crente? Deus do céu. Eu tinha raiva de crente, nojo de crente, xingava os crentes. Dos batistas, então, eu estou falando a verdade, eu vou mentir para quê? Deus sabe que é verdade. Pastor Saulo passava, Saulo lá de Promissão, passava com a Bíblia e falava: ah lá vai os crentes de carrapadura, ladrão, sem vergonha. Xingava, blasfemava, mas sem entendimento. E aí é o seguinte, né? Para você aprender, você tem que pagar com a língua, pastor sem noção. Aí toda vez que eu vou lá em Promissão, pastor Saulo, vem pregar aqui. Toma, para você aprender que esse evangelho, esse Deus que você falou mal, é o Deus que hoje você serve. Aleluia! Você falou mal? Falou. Então agora você é pregador. Tome, cabeção, ignorante, estúpido. Para você entender que você falou do que você não entendia. Você falou de coisa que era mais alta do que os seus pensamentos. Você falou do Altíssimo. Então agora você vai ser pregador, para aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aí o pastor Saulo: vem cá, pastor Hélio, prega. E eu tenho dívida com os batistas, que além de ter falado mal deles, agora tem que pagar com pregação. A minha esposa também era batista, os batistas me deram a minha esposa. E não sei não se esses batistas não vão acabar me levando. Brincadeira, irmãos, mas... Sabe por quê, irmãos? Eu sou de Deus e eu amo a Deus. Mas eu sei também reconhecer quem abençoou a minha vida. E tudo que eu falei de mal deles, eu sempre peço perdão. Primeira coisa que depois eu converti, tive uma chance de abraçar o pastor Saulo, falei: pastor, me perdoa. Falei tão mal de vocês. Falei mal do senhor, falei mal da sua família, falei mal dos crentes. E hoje eu sou um crente pregador. Ele deu risada, falou: glória a Deus. Aleluia. Pois bem, o que vamos fazer agora? O que Espírito Santo quer fazer? Nós vamos pedir para Deus te dar um sinal de que esse impossível vai ser mudado. Nós vamos pedir para Deus te dar um sinal de que esse impossível
vai ser removido. Você vai começar a olhar agora para Deus, tudo é possível. Primeira oração que eu vou fazer é para Deus mudar a tua visão. Você olhar para Jales transformada. Você olhar para o teu vizinho convertido. Você olhar para o andarilho, para o drogado transformado. Que pela visão da fé, pela fé no Filho de Deus, vai começar a acontecer grandes mudanças. Porque você vai andar na fé. E nessa fé, Deus vai estar abençoando. Nessa fé, Deus vai estar abençoando. E não vou nem pedir para vir para frente não, pastor. Não vai caber. Fique em pé onde você está, se você quer que a gente ore. Fique em pé. Nós vamos orar por aquilo que está bastante difícil. Não é impossível não. Impossível não existe. Nós vamos orar por aquilo que está trazendo perreio, trazendo luta. Pelas traves, pelos obstáculos. Nós vamos pedir para Deus remover a ação demoníaca, a ação diabólica, a ação opressiva. Nós vamos pedir em nome de Jesus Cristo que a comunhão na família volte. Nós vamos pedir para aqueles que não têm o seu lar transformado, que Deus comece a mostrar que vai acontecer. Eu só queria te pedir uma coisa: em o nome de Jesus, larga de ser ignorante. A obra de Deus é no poder de Deus. Entendeu isso? Diga amém. Tem um grupo ali que não entendeu. Entendeu que é de Deus? Amém. Entendeu aqui também? Glória a Deus. Então agora você vai levar o pensamento e coloque esse nome, esse problema na presença de Deus. Nós vamos orar. Coloca diante de Deus essa situação que está oprimindo, essa pessoa que está difícil, essa situação familiar que está sufocando, situação financeira. A gente vai estar orando aqui. Pai do céu, pelo poder de Jesus Cristo Todo-Poderoso, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, eu te peço, papai, agora, uma bênção especial para os teus filhos, para as tuas filhas que aqui estão, cujos lares, meu Deus, estão enfrentando problema, estão enfrentando divisão, estão enfrentando contendas, estão enfrentando discórdias. Meu Deus, a situação está difícil, meu Pai. Olha, Pai, com misericórdia para essa vida, meu Deus. Oh, Jesus, intervenha, Senhor. Remove, Deus, os obstáculos. Pai, traga renovo, Senhor. Oh, papai, traga renovo do teu Espírito Santo sobre os teus filhos e as tuas filhas que estão abatidos, que estão frustrados, que estão complexados. Liberta, Pai, de toda ação do mal, de toda opressão de Satanás nessas famílias. Em o nome de Jesus eu peço pela transformação de cada casa, de cada família. E esse problema que agora está sendo colocado diante do Senhor, eu peço que venha uma resposta da tua parte, meu Deus. Eu oro por aqueles que estão, meu Deus, na internet, através da rádio. Pai, teus filhos que nessa hora também oram conosco. Deus, intervenha nessa realidade. Traz revelação do teu amor, traz revelação do teu propósito. Derrama do teu Espírito, Senhor. Oh, Deus, derrama, Senhor, do teu Espírito. A tua palavra diz que o Senhor derramaria sobre toda a carne o teu Espírito Santo. Oh, Jesus, intervenha, Senhor. Deus, precisamos de ti, Deus. Deus, olha para essa vida que já pensou em suicídio.
Olha para essa vida, Pai, que tem pensamentos de morte. Olha, meu Deus, e traga vida, Senhor. Renova, Senhor, os corações. Deus, obrigado por cada vida que aqui está. Eu peço, meu Deus, que no lar deles, na vida deles, que o Teu Espírito Santo venha fazer morada. Venha, meu Deus, trazer alegria, trazer vida, trazer paz, trazer perdão. Deus, aquilo que aos olhos nossos são impossíveis, a Tua palavra diz que é possível. E nós colocamos esses nomes e essas situações em Tua presença. Que nessa semana, meu Deus, eles já tenham uma resposta do Senhor. Que nessa semana eles já tenham uma confirmação de que o Senhor está agindo e de que o Senhor é poderoso para transformar. Pela fé em nós, Jesus Cristo. Aleluia. Nós oramos aqui, Deus. Pedimos a Tua bênção para o Teu povo. A bênção do Senhor para esse povo que aqui está. Para os ouvintes da rádio. Para as pessoas que acompanham pela internet. Que em nome de Jesus, o poder do Senhor, a paz do Senhor, venha entrar nesse coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Diz graças a Deus. Deus vai fazer, irmão. Recebe. Deus vai fazer. Se Deus transforma um andarilho e põe aqui para falar o teu coração, o que tem de impossível? Deus seja louvado. Para quem que eu passo, pastor? Obrigado, pastor Elias.